Olá, boa noite a você ligado no canal Agro Plus. Começa mais um programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. E hoje temos três assuntos importantes que estão em alta aí para serem debatidos. Primeiro, o que está acontecendo neste momento no Brasil, né, o encontro do G20, né, que são os maiores líderes, né, das economias do mundo, aí, as 20 ou 21 maiores economias do mundo aí, que debatem no Rio de Janeiro a partir de hoje até amanhã aí soluções econômicas entre esses países. E entre esse, esse encontro, há expectativa de fomentar a assinatura de um acordo entre União Europeia e Mercosul para facilitar o livre comércio entre essas duas potências aí, facilitando a entrada de produtos de lá para cá, quanto de cá para lá, o que deve beneficiar ou deve prejudicar alguns países, como a gente já mencionou na semana passada. A França se mostra muito desfavorável à assinatura desse contrato, mas o que a gente vai debater hoje é que durante o G20, hoje no Rio de Janeiro, já foi assinada até uma carta aí entre a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria aqui do Brasil, e a Business Europe, que é quase a mesma coisa lá da Europa, só para a gente contextualizar, é a Confederação de Negócios Europeus, a Business Europe. As duas assinaram juntos uma carta pedindo para que esse acordo comercial entre Mercosul e União Europeia fosse de fato assinado. Já há informações aí que bem provavelmente que esse acordo não seja assinado durante esse encontro do G20, mas o Brasil tem a expectativa de que esse acordo seja assinado até final do mês. Vamos debater sobre isso hoje. Vamos falar também sobre um tempo aí. Eu vou até copiar e parafrasear uma convidada que já esteve presente aqui no Agrodebate, que é a Rebeca Youssef, que falou que a União Europeia está dando um tempo nessa tentativa de lacre pelo desmatamento. Ela publicou isso, ela republicou essa informação porque a União Europeia ela decidiu adiar uma lei anti-desmatamento que deve afetar diretamente produtores rurais aqui do Brasil. E hoje também a gente debate sobre a produção de bioinsumos que pode se tornar ilegal a partir do próximo ano aqui no Brasil. A gente vai falar sobre isso, já que tem produtores bem preocupados, já fizeram um investimento grande dentro de suas propriedades, e isso pode representar um risco para eles. Então, eu te convido para debater esses três assuntos agora no Agrodebate. Hoje é entre nós de casa, Seu Bianco e Daiane Kirnev, por gentileza, cheguem comigo aqui. Seu Bianco, que é especialista em negócios, e Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio, sejam muito bem-vindos ao Agrodebate dessa segunda-feira. Hoje nós falamos, como já mencionei na introdução, sobre a expectativa, né, de assinatura do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e Mercosul. Eu já vi em alguns noticiários aí falando que inicialmente existia uma expectativa de que esse acordo pudesse ser assinado durante a reunião do G20, que está acontecendo agora, hoje e amanhã, portanto, lá no Rio de Janeiro. Mas já tem noticiário apontando, né, especialistas aí que em conversa já acham que o acordo não deve ser assinado durante esse encontro do G20. A expectativa brasileira é que e a pressão brasileira é que esse acordo seja assinado até o final do mês. Esse acordo ele deve beneficiar, como a gente já mencionou aqui na semana passada também, né, a produtores brasileiros, já que a gente teria uma facilidade muito grande de mandar os nossos negócios para a Europa. Eu já vou começar perguntando para o seu Bianco. Deixa eu só dar a notícia primeiro, antes de passar a bola. Estou esquecendo de falar que a CNI, né,
Bom, eu já mencionei no começo do programa, a CNI e a Business Europe assinaram uma carta, né, pedindo que que esse acordo fosse assinado, já que o acordo de fato ainda não foi assinado. E aí a CNI, que é a nossa Confederação Nacional da Indústria, ela afirmou que essa tímida integração global desfavorece o Brasil. Aí a minha pergunta, seu Bianco, é a seguinte: como que a Confederação Nacional da Indústria, a princípio os produtores eles se mostram favoráveis e a gente viu várias autoridades se posicionando favoráveis à assinatura desse acordo. E a gente falando da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ela, para mim, foi um balde de água fria ela falar dessa maneira, né? Que esse acordo pode ser desfavorável ao Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque pela visão de quem que poderia ser desfavorável a assinatura desse acordo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite, Daiane. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Vamos lá. A CNI, ela é a Confederação Nacional da Indústria. Para a indústria não é lá tão vantajoso. Por quê? Todo e qualquer fabricante de peças, tratores e máquinas, eles terão uma diminuição de taxas de importação se a gente assinar esse acordo com Mercosul e União Europeia. Teoricamente, esses produtos eles chegariam mais baratos no Brasil. Como eles têm uma tecnologia muito avançada, eles tratariam assim, seriam uns concorrentes diretos para a indústria brasileira. Porém, nós brasileiros, nós somos muito, gostamos muito de adquirir produtos brasileiros mesmo. Por quê? Porque a reposição de peças nos traz facilidade. Você compra hoje, por exemplo, que seja um carro, que nós estamos mais acostumados com carro, numa indústria europeia, quando faltar uma peça, essa peça tem uma dificuldade monstra para você importar essa peça. Então, esse que é o pensamento e a teoria da indústria. Porém, para nós, produtores, para a nossa região, a região do agro ou para o agro, seria duplamente vantajoso. Nós teríamos uma exportação, uma facilidade de exportação, um aumento de nossas exportações para esses países da União Europeia, seja da própria commodity ou de produtos já industrializados, que seja carnes ou produtos que a gente queira e possa, e a União Europeia precisa muito dessas importações, então nós teríamos um mercado mais favorável, um valor muito mais expressivo. Há estudos que dizem que as importações e as exportações, só com esse assinado, iriam dar um superávit para o Brasil de 9 bilhões de dólares por ano. Então, isso são fatores, são valores altos, são valores muito bons. E, para nós do agro, é muito mais vantajoso que a gente assine isso. Afinal, fazem 25 anos que a gente está querendo assinar isso. Tem resistência no mercado na Europa, principalmente da França. Perdemos o seu Bianco aí, até que a gente resolva. Ela está... Opa, voltou. Cortou? Seu Bianco, a gente perdeu você aí rapidinho, mas já está de volta. Pode continuar. É que entrou uma ligação, por isso. A Europa em si, nesse caso, nós deixamos de importar hoje, por causa dessas taxas, muitos produtos. Então, nós queremos hoje que se assine esse tratado, que já fazem 25 anos que a gente não está precisando, torcendo, para que nós tenhamos mais opções de venda, como também a opção de compra, porque lá no mercado europeu também, já sabe, nós temos adubos e fertilizantes que podem também que vão ser importados, de repente num preço até mais barato, e às vezes algum adubo ou fertilizante que nós não temos muita disponibilidade aqui de compra. Só para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa conversa toda, quem mais se opõe, né, a isso, se ir numa rápida pesquisa aí no Google, que você dá na internet, você vai encontrar o maior
opositor à assinatura desse acordo, que é a França. A França se opõe a isso por conta daquela afirmação que está muito ligada e muito parecida com a afirmação do diretor financeiro da Danone da França, quando teve aquela infeliz fala que o Brasil que não iria mais comprar as commodities, a soja brasileira, porque nós produzimos em locais desmatados. A França, ela continua batendo o pé, e o presidente Macron já deixou muito claro que é contra esse acordo, justamente porque o Brasil, a prática brasileira, segundo eles, vai contra os princípios deles, porque vai utilizar soja que foi produzida em local onde foi desmatado. Mas se a gente for parar para pensar, eles construíram suas casas, as suas indústrias em cima de floresta, tiveram que desmatar, muito antes de nós, mas tiveram que em algum momento da história eles tiveram que desmatar, porque teve que derrubar árvore para fazer alguma coisa. A não ser no deserto, que daí aí não precisa, né, derrubar árvore, mas fora isso, território em terra firme, a gente tem árvores aí. Mas vamos falar de números, para que o telespectador possa entender um pouco melhor. Existe uma expectativa em relação ao comércio no Brasil, que o comércio brasileiro ele pode quintuplicar, ele pode aumentar 5 vezes. Até pelos cálculos da CNI, deixa eu ver aqui, os parceiros com quem o país tem acordos atualmente permitem acesso preferencial a cerca de 8% das informações mundiais de bens. Deixa eu ver, com o consenso sobre o tema... Ah, tá. Hoje, então, o acordo aí, ó, ele, portanto, tem a permissão de cerca de 8% das importações mundiais de bens, e com o consenso sobre o tema, com o Bloco do Norte, esse percentual subiria para 37%. Ou seja, a gente vai aumentar praticamente 30% aí o comércio, levando em conta que a União Europeia conta com uma fatia de 29% das vendas para o comércio doméstico e abre mais oportunidades de negócio em novos mercados. Bom, a gente já viu que essa conversa parece ser boa para o Brasil, né? A Confederação Nacional da Indústria falou que talvez desfavorece, mas pensando para o agronegócio, é um acordo que, Daiane, pode beneficiar muito a nós. E aí vem aquela fala que nós já conversamos bastante por aqui, né? Que tem muito país querendo denegrir a imagem do Brasil. E eu já vou até fazer um gancho para você, tá? A gente já comentou aqui no Agrodebate que o maior problema dessas informações desencontradas é a falta de comunicação, né? E quando a gente fala, vou aproveitar também que a gente está falando de G20, mas está acontecendo também agora ao mesmo tempo a COP29, lá no Azerbaijão. E ano que vem, a COP30 vai ser realizada aqui no Brasil, em Belém. Será que é justamente essa a oportunidade do Brasil trazer essa comunicação que tanto faltava para que o mundo saiba essas práticas de sustentabilidade que a gente tem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Jossan, boa noite, Bianco, boa noite também a todos os telespectadores. Muito bem colocada a posição de vocês com relação ao acordo. É um acordo que é importante, sim, e ele já vem sendo construído há mais de 20 anos, né, como o Bianco muito bem pontuou. Jossan, mas ele ainda deixa algumas dúvidas com relação ao agronegócio quando a gente pensa na agricultura familiar, porque a gente vê esses outros países que têm muitos subsídios. O que é subsídio? Subsídio é quando o governo lhe dá aquelas condições, às vezes até auxílio de custos, né, para o produtor. E existem países que recebem subsídios. Então, a gente estava analisando ali a agricultura familiar, talvez seja um pouco prejudicada com esse acordo, porque esse livre comércio ele vai receber também produtos com baixos custos, porque quem produz com subsídio produz mais barato, convenhamos, né?
aqui nós temos poucos subsídios ainda relacionados a alguns outros países, como a própria França. E, inclusive, desse acordo comercial que nós comentávamos, a França ela é contrária, porque ela entende que ela não seria tão beneficiada nesse interesse em acordo. Com relação à nossa visão de agronegócio, eu acredito que ela tem que ser construída, e construída aos poucos, Jossan, conscientização, informação e levada de informação de qualidade. O que a gente precisa? A gente precisa ter comunicação de qualidade que seja levada à grande massa, até do Brasil mesmo, porque muitas vezes, se a gente for conversar com grande parte da população brasileira, nem ela mesma sabe da nossa sustentabilidade. Então, eu acredito que nós temos que fazer, sim, o dever de casa, em casa e também em outros países. Com certeza, esse momento que haverá ano que vem, né, do G30, será uma oportunidade para isso, mas para isso acontecer, a gente tem que construir, consolidar essa informação de qualidade de verdade, trazendo a verdade do agronegócio e a sustentabilidade que é praticada aqui no país, por nós mesmos, e depois mostrar para fora o que é feito aqui. Daiane, eu achei que você pontuou muito bem aí, trazendo o ponto de vista da agricultura familiar, e eu não sei se isso já havia passado na cabeça do seu Bianco, então eu quero perguntar para ele qual que seria a opinião, se de fato, na tua opinião, como especialista em negócios, a agricultura familiar pode ser prejudicada por conta desse acordo? Jossan, eu acho até que não, porque nós somos muito eficientes na produção, na produtividade, e os preços lá da França, os preços dos Estados Unidos, os preços de carne, o preço dos produtos que eles têm lá, são muito mais elevados do que os preços nossos. Então, e nós temos aquilo que nós sempre falamos que é um problema, que é a localização nossa, vamos dizer, aqui no Centro-Oeste, esse custo de frete, de levar esse produto para fora, esse custo de frete também é altíssimo para se trazer de lá para cá. Então, a França ou a Europa, ela produz tudo o que ela produzir, e você agregar isso ao frete, quando vai chegar aqui no Mato Grosso ou na nossa região, seria um valor muito acima do que a gente produz por aqui, ou mesmo em São Paulo. Então, acredito que a agricultura familiar não seria muito prejudicada em virtude disso, porque os custos deles lá são muito altos. Na França, um exemplo só, se você tiver um funcionário para ajudar, para trabalhar, tem 5 ou 6 meses do período do ano que esse funcionário não faz nada em virtude do clima dele lá, que é neve, né? E você também é proibido de demitir esse funcionário. Isso é um custo que eles têm que arcar, o produtor de lá tem que arcar. Por isso que os produtores franceses, eles se mantêm e eles querem, eles produzem quase só na família mesmo. Né? Então, esses custos elevados deles, dificilmente que vão ser compatíveis com os nossos custos aqui. O próprio mercado da França, o mercado europeu, como a Daiane bem pontuou, eles subsidiam, eles pagam o produtor. Vamos dar um exemplo aí. Eles compram a carne de gado por 60 euros do produtor e colocam no mercado a 30 euros para que o mercado revenda isso. Esse custo lá, se eles forem subsidiar isso para importar para nós, aí eles vão, teoricamente, eles vão falir. Então, eu acho que a agricultura familiar não será prejudicada aqui, não. Daiane, talvez esse pode ser até um tema para um próximo programa, né? Com certeza, Jossan, é muito bom ver o ponto de vista do seu Bianco, que é tão experiente com a parte de comercialização. Foi uma pauta que eu estudei e tive essa percepção, mas realmente é algo a ser analisado e pontuado novamente, seu Bianco.
Eu acho que nós vamos voltar a debater sobre isso em outras oportunidades, né? Trazer pessoas que da agricultura familiar, né? Às vezes o ponto de vista ali mais daquela pessoa que está lá vai vir de uma maneira diferenciada, né? Então, vou deixar anotado para a gente debater sobre isso aqui ainda, viu? A Daiane levantou essa questão da agricultura familiar dentro desse acordo e é importante a gente voltar a conversar sobre isso, viu? Mas, encerrando esse assunto da expectativa da assinatura desse acordo durante o encontro do G20 lá no Rio de Janeiro, especialistas aí já afirmam que é bem provável que não vai ser assinado durante esses 2 dias, e então a gente deve aguardar um pouquinho mais, vamos ver o que é que vira daqui para frente, então a gente volta a debater sobre isso em uma outra oportunidade. Agora a gente vai debater... Oi, Pode Jussá, falar. posso acrescentar alguma informação? Porque nós falamos nós falamos de Mercosul, certo? E daí a gente se bitola quase só ao Brasil e quase só a nossa região do Mato Grosso. Mas tem que ver que a Argentina, dentro do Mercosul, lá para a exportação para a União Europeia, a Argentina é muito eficiente em venda de animais vivos, em sêmen, e eles são muito eficientes também em venda de vinhos, né? Produzem vinhos. O Uruguai tem uma genética forte no gado, Paraguai tem uma exportação de soja forte. Então, todos esses países do Mercosul, não é só o Brasil que vai concorrer com a União Europeia, todos esses países também, como é que é? É uma pedra no sapato do europeu lá. Só para acrescentar, porque quando a gente fala de Mercosul, de repente a gente pensa que é só o Brasil e que é só o agro da nossa região. Mas são inúmeros produtos que são produzidos em toda essa região nossa aqui. São vários setores, né? A gente está falando e debatendo o agronegócio, mas pode ter indústria automobilística, tem várias indústrias aí a serem analisadas e um pode ser beneficiado e um pode ser desfavorecido. Então, a gente está aqui para defender o negócio do agronegócio, né? Defender o agronegócio e, no nosso ponto de vista, nas nossas análises por aqui, para o agronegócio vai ser vantagem uma assinatura desse acordo, né? E aí cabe uma análise num patamar mais elevado para a gente saber se a nível nacional quais seriam os benefícios de fato e desfavorecimentos em relação ao Brasil de uma forma geral. Mas para o agronegócio, como a gente já analisou, é benefício. Bom, vamos continuar falando de legislação, já que existe, né, também uma lei que a União Europeia, inclusive, faz muita pressão e nós já sabemos sobre antidesmatamento, já que eles começam a impor regra daqui, regra de lá, a hora que o Brasil se adapta, tudo, a gente já conversou e debateu muito sobre isso por aqui, né? Parece que, eu já até mencionei, o brasileiro é o escravo, vai lá, e aí daqui a pouco, a hora que chegou do jeito que eles querem, muda a legislação de novo, quer exigir mais uma coisa, quer desvalorizar o nosso produto. Existe uma lei antidesmatamento pela União Europeia que vem fazendo pressão aqui no Brasil para que a gente... Parece que é mais uma regra, né, contra o Brasil. Mas essa lei, ela era para ser votada e agora teve o adiamento da votação dessa lei no Parlamento Europeu. Inclusive, Daiane, eu acho que você viu isso. Se eu não me engano, foi você que me mandou, ou eu vi nas redes sociais, como eu mencionei no começo do programa de hoje, a nossa entrevistada aqui, né, especialista também em agronegócio, Rebeca Youssef, publicou nas redes sociais dela, né? A União Europeia deu um tempo no lacre pelas leis antes de desmatamento, né? Dando a entender que isso tudo é só uma encenação, né? Parece que eles querem lacrar de uma maneira, mas no final das contas é só balela.
Vamos falar sobre isso, mas daqui a pouquinho, vamos fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouco eu peço sua opinião sobre isso, Daiane e Bianco, a gente conversa, tá? É uma breve pausa e a gente volta já. O Agrodebate está de volta, debatendo informações pertinentes ao agronegócio. Continuamos falando, e agora a gente fala da lei antidesmatamento. Eu já chamo de volta os de casa, Seu Bianco e Daiane Kirneve. Daiane Kirneve, especialista em agronegócio, e o Odenir Zancanaro, especialista em negócios. Minha gente, a União Europeia, ela propôs o adiamento, né, de 12 meses aí, por um ano, na lei antidesmatamento, tá? Essa lei, a Comissão Europeia afirmou que deve propor um adiamento, né? Aliás, propôs esse adiamento de um ano na implementação da principal política de combate ao desmatamento. Essa lei antidesmatamento, ela deve exigir que as empresas que vendem soja, carne bovina, café, óleo de palma e outros produtos no bloco de 27 nações provassem que suas cadeias de suprimento não contribuem para a destruição das florestas. Acho que é isso, inclusive, que deixa em aberto, né? Como é que faria essa análise? Daiane, pelo menos é mais um respiro aí para o Brasil continuar debatendo para que esse lacre aí, né, como compartilhou a Rebeca Youssef, esse lacre falso aí da União Europeia em relação ao antidesmatamento seja adiado um pouquinho, né? A gente tem tempo de respirar um pouco mais, entender um pouco mais e colaborar, eu acho que para que essa lei fique mais clara, né? Sim, Jossa, essa lei ela é muito prejudicial para o agronegócio, para o setor num todo, porque ela não engloba só a comercialização. Eu vou falar um pouco dela. Essa lei antidesmatamento, ela veda a comercialização na União Europeia de produtos como couro, soja, né, e diversos óleo, e alguns outros produtos também, cacau. E esse tipo de vedação de comercialização desse produto, ele seria em áreas que tiveram o desmatamento, carne também, Jussan, carne bovina, couro, em áreas que tivesse o desmatamento feito depois de 2020, do ano de 2020, de dezembro de 2020. Então, ela não vai levar em conta se essa abertura dessa vegetação ela foi legal ou não. Inclusive, foi um questionamento do Brasil se seria levado em consideração a legislação brasileira ou não. E eles mencionaram que não seria levado em consideração. Então, está aí o primeiro grande problema. Segundo, para fazer essa comercialização, esses produtores eles precisam ter uma comprovação que eles também eles seguem as leis trabalhistas, seguem as regras de vigilância sanitária. E o terceiro é uma espécie de critério, como se fosse uma certificação, Jossan, de que os critérios de classificação de risco do país. Só que isso fica muito em aberto, porque eles colocam que tem que ter esse critério de classificação de risco e sustentabilidade. Então, esse produtor teria que demonstrar que ele produz com sustentabilidade através de vários critérios. A gente não sabe ao certo quais são esses critérios, quanto que isso vai custar para o produtor, principalmente para o pequeno e para o médio produtor, quanto que isso custaria. E tem mais um fator que é a maior problemática na minha visão. Quando você coloca um critério de risco igualado ao risco da Europa, por exemplo, se nós colocarmos hoje o Brasil como alto risco, eles aumentariam a quantidade de critérios para essa comercialização do nosso produto.
E isso não leva em conta, Jossan, se o país já é desenvolvido ou não. Então, vamos supor, se nós nos compararmos com a França já abriu a área agricultável dela. E o Brasil está em desenvolvimento ainda da nossa agricultura. Então, se eu coloco o Brasil no mesmo bolo, né, de países que já estão desenvolvidos com a produção deles avançada, com o Brasil que ainda está caminhando para a evolução e para a comercialização e a economia que está começando a gatinhar em passos curtos ainda, né? Se a gente vê o tamanho do potencial do Brasil, a gente pode dizer que o Brasil está, sim, gatinhando. E isso frearia certamente o nosso desenvolvimento e encareceria essa produção, Jassan, porque se a gente considerar, né, quais são os critérios, e daí existem alguns produtores e algumas franceses que pedem para que seja vinculado até um novo adendo ali para que eles sejam certificados de uma forma diferenciada. E daí a gente pede, então, eles vão ser favorecidos muitas vezes nesses acordos. Então, essa suspensão dessa lei, ela é necessária e eu acredito que ela nunca deva vigorar da forma como está, porque ela é muito prejudicial, ela não leva em conta a nossa legislação, ela não leva em conta muitas práticas que são adotadas no Brasil. E ela ficou muito aberta. Então, esses critérios europeus acabam favorecendo a própria comercialização da França, por exemplo, ou da própria Europa, né? E, em decorrência, o freio, que a gente já falava da comercialização brasileira, impondo mais dificuldades ainda, encarecendo a comercialização aqui brasileira. Seu Bianco. Justin, muito bem pontuado pela Daiane. É injusto que você equipare um país já desenvolvido, que ele já e todas as áreas possíveis deles e agricultáveis, hoje eles trabalham, e nós aqui no Brasil temos imensas áreas que poderiam ser produzidas, gerado riqueza, gerar mais alimento para o mundo. Eu vi o presidente Lula aí ontem assinando aquela carta que é a Aliança contra a Fome e a Pobreza. Como que você mata a fome hoje? Como que você mata a fome? Com alimento. Como que você tira alguém da pobreza? Além de um emprego, mas se você jogar, se você criar que o Brasil possa abrir mais legalmente, abrir mais áreas, isso geraria mais empregos, mais renda, mais alimento para o mundo, que se você tiver uma oferta muito maior de alimento, automaticamente o preço seria menor para as pessoas que iriam comprar. Então, essa lei que vem, pelo menos ela está nos dando mais um ano de fôlego para que essas vozes brasileiras entrem e tenham coragem. Mais uma vez aí, um probleminha com o seu Bianco, talvez seja... Acho que tem alguém querendo ligar para ele aí. O Paulo, na hora que tiver ok, pode continuar o debate aí, seu Bianco. Foi lá. Nós temos que ter vozes brasileiras aí, vozes que enfrentem isso, e toda ação tem que ter uma reação. Nós temos que ter nossas reações aqui e explicar para o mundo que se não é que nós estamos desmatando, nós estamos transformando áreas improdutivas em áreas produtivas e gerando alimentos. Isso que o mundo tem que entender. E é difícil a gente deixar claro isso para todo mundo quando a gente vê, né, outros países criticando, e no cenário atual o Brasil está em pleno, como a Daiane já mencionou, né, está em pleno desenvolvimento, o seu Bianco falando em abertura de áreas agricultáveis, então o desmatamento ele é necessário, mas só que da maneira como isso é comunicado, dá a entender que é só o Brasil, durante o mundo inteiro e durante toda a história do mundo, só o Brasil que está desmatando, como se nenhuma outra nação tivesse desmatado durante esse período, né?
E ainda falando sobre o adiamento da lei, a partir dessa decisão, né, de adiamento, o texto aprovado volta a comissários de Segurança Alimentar e Meio Ambiente para um parecer e precisará novamente do aval do Conselho da União Europeia até ser publicado no Diário Oficial da União Europeia. Caso todos esses processos ocorram, o texto da lei antidesmatamento entraria em vigor, no caso, entraria em vigor no final de 2024, ele vai passar a entrar em vigor no dia 30 de dezembro de 2025. A gente tem um adiamento de um ano. E aí, assim, para médias e grandes empresas, enquanto aquelas de menor porte deverão obedecer à lei a partir de 30 de junho de 2026. Então, parece que não vai ter alteração nesse texto. A gente só vai ter um tempo a mais para se preparar, hein, Daiane? É um texto absurdo, Jassan. Ele não prevê benefício nenhum. Aqui a gente não está... Assim, eu quero deixar bem claro a minha opinião aqui, que aqui a gente não está falando de desmatamento só. Aqui a gente está falando de uma lei que contraria a nossa legislação, ela não segue a legislação, ela não está de acordo com a legislação e ela freia o desenvolvimento, né? O desenvolvimento econômico brasileiro. E isso que é o pior cenário que o Brasil, de uma lei assim, que deveria nem existir, né? E muitas vezes a gente vê que os nossos representantes, eles não estão fazendo o dever de casa, que é ser contra esse tipo de abuso da União Europeia, que tem muitas vezes colocado pesos que eles não carregam em nossas costas. Então, eu acredito que existe sim ainda uma possibilidade de uma pressão política, a gente tem tempo e teria que correr atrás desse prejuízo aí para não ficar pior para a comercialização brasileira. É certo. Daiane, só completando, João, eu quero entrar num gancho aí. Você pontuou muito bem, está faltando força política. O presidente dos Estados Unidos agora, o eleito, o Trump, ele comentou esses dias aí que o aquecimento global que se fala é uma grande mentira. O que é que prova que esse aquecimento global é isso mesmo? Ou agora no G20, aí o pessoal, todo mundo só falando do aquecimento global, até 2030, 2040, o clima no mundo vai subir 1 grau. Qual o impacto disso? Agora, se até 2030, 2040, nós não aumentar a produtividade e produção de alimentos, mais e mais gente vão morrer de fome. Então, será que aquele rapaz da favela, aqueles africanos que estão lá morrendo de fome, será que eles vão optar por 1 grau a mais de aquecimento lá em 2035 ou um prato de comida? O que é que tem mais valor? Eu já acredito, né, se tratando de opinião, como pode afetar outros ecossistemas, por exemplo. Já existe também projeções que corais podem ser afetados, então eu acho que a mudança na temperatura, ela pode trazer alterações que podem ter impacto sim, mas o monitoramento dessas informações com muita inteligência, muita sabedoria, que deve, e principalmente na comunicação, né? E eu acho que é isso que deve ser feito, com muita sabedoria, para que não haja também um extremismo, que às vezes é levado para o lado político, porque ele é anti-desmatamento, ele é a favor do desmatamento, ele é anti-desmatamento, ele é de esquerda, ele é de direita. Eu acho que o debate é pela nação, né? Por todo mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala disso, mas eu concordo em partes com o seu Bianco, mas também concordo que nós temos que tomar cuidado quando o assunto é aquecimento global,
para a gente não enfiar os pés pelas mãos. Bom, deixa eu ver aqui, demos um tempinho então para a lei anti-desmatamento. Só uma perguntinha para os dois aí, ó. Vou perguntar e pedindo uma resposta breve. A opinião de vocês sobre esse adiamento. Será que a União Europeia, vou começar pela Daiane, está interessada mesmo em adiar, porque se preocupou no cumprimento dessa lei anti-desmatamento, ou só foi uma tentativa perante o mundo de mostrar que ela é boazinha? Olha, Jossan, eu fico mais com a segunda opção, porque você tem visto que a União Europeia ela tem sido ela tem cobrado muitas ações e que eles mesmos não fazem com relação ao meio ambiente. E a pressão foi um dos principais motivos de outros países, claro, não foi tanto só o Brasil que se opôs, mas outros países também se oporam com relação a essa prática, que essa prática dessa lei, ela está transvestida de ambientalista. Mas eu acredito no cunho econômico dessa lei muito mais do que ambiental, para ser bem sincera. Seu Bianco, e aí? Eu vou ser mais radical. Eu acho que essa pressão que o Brasil fez em cima da Danone, com esse que eles falaram que não iam comprar o produto nosso, e o revés que eles levaram, eu acho que isso também foi um dos fatores que deixaram a Europa assim pensando em, vamos adiar isso, porque se nós também fizermos uma contrapartida igual foi feito agora, que a ProSoja fez, ou que a população brasileira fez em cima da Danone, eu acho que o prejuízo para eles seria muito maior. Show! Obrigado pela opinião de vocês. Vamos continuando o nosso debate e agora a gente move para um outro debate bem interessante, que é a produção de insumos dentro das propriedades rurais. Os produtores rurais, eles têm um decreto que permite eles que pode produzir seus insumos ou parte dos seus insumos dentro da sua propriedade, sendo bioinsumos, né? O que acaba trazendo, por vezes, benefícios. Só que o produtor rural anda com medo, já que por ser um decreto, ele tem validade, ele tem prazo, e o prazo para ele está se acabando. A produção de bioinsumos pode trazer, pode ser ilegal a partir do ano que vem, tá? A partir de 2025. E isso pode trazer para o produtor rural, Daiane, uma preocupação muito grande, já que ele fez um investimento, né? Quem produz bioinsumo não é simplesmente chegar ali, pegar alguma coisa, sentar ali no cantinho dele e de uma maneira arcaica, antiga, ali com um martelinho, você precisa industrializar, né? Você precisa criar uma indústria dentro da sua propriedade rural. Isso é um investimento caríssimo. E se a partir do ano que vem ele não puder produzir, pode ser prejuízo para ele, né? Vamos falar sobre isso? Daqui a pouco, que a gente vai fazer mais uma breve pausa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esses bioinsumos on-farm que podem se tornar ilegal a partir do ano que vem no Brasil. A gente volta já, não sai daí. O Agrodebate está de volta e o assunto da vez agora, já chamo os meus parceiros de hoje aqui, o Denir Zancanari, especialista em negócios, e Daiane Kirnev, especialista em agronegócios, para nós falarmos sobre produção on-farm, que é um termo em inglês para a produção de bioinsumos na própria fazenda por parte de produtores rurais. Isso tem trazido aí uma preocupação, já que, segundo o decreto 6.913, de 23 de julho de 2009, houve uma mudança. Aqui, ó, o decreto ele trata de acrescentar dispositivos
que regulamentem a lei que é lá de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda, exportação, importação, destino, e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. Bom, na época se tratava com o termo agrotóxicos, né? Hoje já tem, na mudança da legislação, aí o termo defensivos agrícolas. Mas dentro desse decreto, que foi assinado inclusive pelo presidente Lula, a gente teve algumas alterações que deixaram, que mudou a classificação, né, do que seria uma coisa ou outra. E aí, agora um expressivo, segundo a ProSoja Brasil, um expressivo contingente formado por 56 entidades representativas da agropecuária e da agroindústria chegaram às mãos do deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, na última semana, uma carta pedindo urgência na aprovação do projeto de lei 658 de 2021, que regulamenta bioinsumos. O deputado é relator da proposta que tramita na Câmara dos Deputados e a única entidade, olha que curiosidade, hein? A única entidade que não assinou o texto foi a CropLife Brasil. Ela representa grande parte da indústria de pesticidas químicos. Parece que tem 56 entidades aí, então, que estão favoráveis a essa aprovação do projeto de lei, aí a gente sairia de regulamento e se tornaria, de fato, uma lei, né? Então, a preocupação das entidades e dos produtores da indústria é com o prazo da aprovação dessa matéria, né? Se não for sancionada ainda esse ano, a produção de bioinsumos dentro das propriedades, conhecida como on-farm, se torna ilegal a partir de 2025 e muitas empresas ficariam em uma situação de insegurança jurídica. Daiane, o produtor pode perder muito também, né? Jossan, muito. Esse decreto que você mencionou, ele tem validade até dezembro de 2024 somente. E existem 2 projetos de lei que visam regulamentar novamente essa situação da produção de bioinsumos on-farm, que é dentro da porteira, lá dentro das fazendas, né? Então, aquele produtor que adquiriu o seu laboratório, que fez um investimento altíssimo para poder produzir os bioinsumos, ele tem essa preocupação, porque se esse projeto novo de lei não for aprovado, ele não pode mais produzir os insumos dentro da fazenda dele, porque daí, a partir dessa data, passa a ser ilegal a produção. Então, ele pode ser multado, ele pode ser até preso, Jossan, inclusive. E daí a gente tem um outro aspecto também. Essa produção de insumos dentro da fazenda, ela não é só mais barata, ela também é mais ecológica, ela é mais sustentável. E aí a gente está falando tanto agora de produção sustentável, de produtos, né, que são mais benéficos à natureza. Aí a gente vê que está quase passando o prazo ali de algo que é benéfico, que é sustentável, e tem ainda essas incertezas de lei, de decreto a ser aprovado. Isso já deveria ter sido regulamentado antes do final desse decreto, né? Para não gerar esse tipo de incerteza e insegurança aos produtores que fazem o seu bioinsumo e que já investiram tanto em seus laboratórios para a produção desses produtos. Seu Bianco, deixa eu ver aqui, a Daiane mencionou, e muito bem mencionado, que o produtor ele pode ser preso, tá? Isso aí tem a ver com o registro desses produtos, né? E aí esse produtor que fez esse investimento pode ficar em maus lençóis, pode ter a propriedade embargada, pode ser preso. Atualmente, os bioinsumos eles são regulados na lei dos agrotóxicos, ou seja, as legislações vigentes abordam cada produto conforme sua função. Por isso, a empresa poderá fazer uso
Tá, eu vou deixar esse aqui. Eu já vou perguntar para o seu Bianco qual que é a opinião dele em torno disso. Eu gostei muito do ponto de vista da Daiane a respeito da sustentabilidade. Parece que a não aprovação de um projeto de lei que regularize, né, os bioinsumos, parece que vai contra, né? Agora, analisando o ponto de vista dela, parece que vai contra a sustentabilidade, né? Isso daí é mais uma taxação em cima do produtor rural, é mais um fator para se chamar o produtor rural de bandido. Na realidade, o produtor rural está fazendo dentro da fazenda dele um produto mais ecológico, fez seus investimentos, é algo que economicamente mais viável para ele. Só que, em contrapartida de tudo isso, tem dois fatores. Um, talvez tenhamos que ter um pouquinho mais de regras, aí eu até concordo. Agora, a pressão das indústrias querendo dizer que o produtor é bandido, que o produtor faz tudo errado, aí é só para dar notícia e só para prejudicar mais e mais os produtores rurais. Não tem cabimento, o produtor fez um investimento em cima, tem aqui mesmo, na cidade de Itapurá mesmo, tem um farm ali que estão produzindo todos esses insumos, né? E como a Daiane frisou muito bem, eles são ecologicamente, são menos venenosos, vamos dizer assim. Então não tem cabimento, isso é pressão da indústria, e a indústria quer ganhar dinheiro. A indústria está perdendo terreno para o produtor rural. Aí eles fazem toda essa pressão, vão nos deputados, e os deputados ou travam a legalização dessa on-farm para o produtor rural, ou taxam essas on-farm. Então é difícil, nesse país aqui é bem difícil, hein? Daiane, essa produção de bioinsumos dentro das fazendas, os bioinsumos on-farm, ela pode reduzir, inclusive, a dependência dos produtores do mercado exterior, né? Não precisa importar tantos produtos e tem benefícios como os que você falou de sustentabilidade, né? Sim, Jossan. E isso que o Bianco falou é exatamente o X da questão. Essas multinacionais, elas têm pressionado muito as bancadas para que não vigore novamente a questão dos bioinsumos dentro das propriedades. Porque hoje, Jossan, se você não faz o seu próprio bioinsumo, para você adquirir ele com patentes, com todos os custos de importação, né, eles são caríssimos e quase inviáveis, como a gente falou até um dia em uma matéria aqui. Todos os lançamentos, né, as inovações, elas custam caro no começo. E tirar esse direito do produtor de fazer seu próprio bioinsumo é deixar o bioinsumo ficar quase inviável, né? E hoje que a gente fala tanto em sustentabilidade, por que não deixar algo mais acessível, né? Aí as indústrias também vão perder mercado. Então eles também estão lá fazendo lobby contra. E segundo a ProSoja ainda, com esse processo sendo mais ágil, os bioinsumos estarão disponíveis aos produtores de maneira mais rápida, porque já está ali dentro da fazenda e acessível, impulsionando ainda as práticas agrícolas responsáveis e ambientalmente conscientes. Parece que quem não quer isso, seu Bianco, é só as entidades representadas pela CropLife, que se tiver aprovação de uma legislação como essa, que regulariza bioinsumos dentro das propriedades, vai desconcentrar a renda que não vai para eles. Cada produtor consegue fazer o seu bioinsumo dentro da sua propriedade, não depende de outras empresas e a concentração fica para lá daí. Realmente a indústria quer abocanhar tudo. Principalmente essa indústria de fertilizantes, eles querem simplesmente serem donos de todo o mercado.
O produtor rural está corretíssimo, ele pode fazer o insumo dele, por que não? Então temos que abrir, temos que levantar essa bandeira, a ProSoja está aí. Acredito que eles vão fazer o lobby dentro dos nossos deputados e que seja a voz do produtor que seja ouvida. Não adianta você só pensar na voz das indústrias. Já tem produtores aí que produzem há muito tempo, já sabem como fazer e acaba, portanto, tirando a necessidade de grandes indústrias, aí, a dependência, né, de grandes indústrias para encarecer e ainda desfavorecer o nome do agronegócio em relação à sustentabilidade. Daiane, muito obrigado por hoje. Acho que o debate foi muito bom, eu gostei de ver os pontos de vista. Jaçan, eu que agradeço. É muito bom conversar com vocês, com o seu Bianco também, que é um especialista em comércio, tem uma grande prática e uma experiência maravilhosa para debater com a gente e levar mais informação à população. Muito obrigada e boa noite a todos. Seu Bianco, o debate foi bom hoje. Obrigado pelas informações suas. Você sempre é muito inteligente, colocando todas as suas posições muito bem. Obrigado e obrigado por você fazer parte conosco. Jaçan, também muito obrigado. Deus te abençoe. Fechou, obrigado a vocês então. Amanhã tem mais Agrodebate. A vocês dois, obrigado aí pela parceria de hoje. Você que está ligado no Agrodebate de hoje, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça que amanhã tem mais. Então, uma boa noite para você e até amanhã.